Bem-vindos ao programa Porta de Hangar. Este programa tem o apoio do Aeroparque Vale Europeu. Visite nosso site aeroparquevaleeuropeu.com. No Instagram, @Aeroparque Vale Europeu. Pessoal, entre Joinville, Santa Catarina e Jaraguá do Sul, na cidade de Guaramirim, você vai conhecer o Aeroparque Vale Europeu. Um condomínio aeronáutico com pista asfaltada, balizada, com lotes a partir de 380 metros quadrados e acima de 1.500 com pátio privativo. É um lugar muito bacana. Se você quiser se informar melhor, você vai pelo WhatsApp, código de área 47, telefone 98808-1750 ou pelo Instagram, @Aeroparquevaleeuropeu. Lá eles não cobram taxa de pouso e você pode passear com a sua família no final de semana, conhecer o lugar, você pode abastecer com Avegás ou Jet A1. Condomínio Aeronáutico Vale Europeu. Esse vale a pena você conhecer. No Porta de Hangar tomamos café Sete Senhoras, um café com blend especial, direto da fazenda, em grãos, pó, cápsulas ou embalagens especiais para a sua empresa. Meu nome é Edivasso Leite, moro na cidade de Socorro, sou empresário e piloto de avião. Eu comecei a voar primeiramente de asa delta. Isso foi nos anos 80, que houve um evento em Socorro e pela primeira vez eu vi uma asa delta voando, isso no meado de 82. A partir de então é que eu me apaixonei pelo esporte e corri atrás para encontrar uma asa para começar a aprender a voar. E nessa época nem tinha instrutor, comprei um livro de um alemão, Fritz Mayr, e encontrei um outro alemão para traduzi-los e formamos um grupo de pessoas e começamos então a correr com asa delta nos morrinhos. E nesse tempo de corrida nos morrinhos eu fui o primeiro a voar aqui em Socorro e na região. Então, nesse tempo que foi traduzido esse livro do alemão Fritz Mayr em português para a gente começar a estudar e começar a procurar equipamento como barras, conduíte de antena de televisão para colocar nas asas delta para quando quebrasse seria fácil de substituí-lo. E numa corrida, o outro sempre quebrava uma barra. Então compramos quase todos os conduítes que tinha na cidade para começar a praticar o esporte nos morrinhos. E desde aí então fiz o primeiro voo, que foi em Serra Negra, depois Águas de Lindóia, depois Socorro. E a partir de então, nunca mais parei. E foram 31 anos de voo livre. Eu conheci o PP, que foi o campeão mundial de voo livre. O único brasileiro que foi campeão mundial de voo livre. Apesar dele ter sido campeão de outras coisas também, de skate, de surf, de pismo, mas ele era o cara, na época o PP era o cara. E nesse período eu tinha levado uma asa nacional, uma asa que foi construída aqui em São Paulo, e o PP queria fazer um voo com essa asa, coisa que eu me arrependo até hoje, pelo fato de não ter deixado ele fazer um voo com a minha asa. Então, a partir dali, eu fiz um bom relacionamento com esse pessoal que já começou a voar antes de nós aqui. E antes dele morrer, ainda tive o privilégio de fazer alguns voos com ele em alguns campeonatos, sendo ele um dos caras revelação nessa categoria no mundo do voo livre, que era a asa delta. E é o brasileiro que foi mais bem cotado até hoje nesse esporte. O voo de asa delta é um voo muito legal, um voo emocionante, mas é um voo crítico na hora do pouso. Qualquer voador, por melhor que ele voe, por mais experiência que ele tenha, chega na hora do pouso com muito cuidado e mesmo assim, cada 3, 4 pousos, sempre um não vai sair perfeito. Então sempre a gente vai estar com um ralozinho no joelho, com uma barrinha quebrada às vezes,
E isso faz parte do esporte, no caso da asa delta. Um errinho aqui, um errinho ali, isso sempre vai estar junto com a gente que voa nessa categoria. E por várias vezes, né? Eu não sou diferente. Eu acabei quebrando barra, quebrando asa, até me feri algumas vezes nos pousos, mas não deixa de ser uma das melhores asas para se voar, falando em voo, que é a asa delta. A asa delta é a minha paixão. Eu tive um ídolo nesse esporte de voo livre, e era o Joe Cox. Se ele estiver ouvindo, vendo, ele vai se lembrar desse dia. Teve um dia, ele esteve aqui em Socorro, e era um pré-frontal, um dia especial para a gente fazer um cross-country que daria para chegar na praia daqui. Então ele tinha chegado do Mundial e tinha um pessoal que veio com ele, uns gringos, e eu fui nessa linha aí. Nós decolamos aqui em Socorro com o destino de pousar na praia. No meio do caminho, numa região lá próxima de Garatá, por ali, eu saí na frente, fiquei bem alto e eles ficaram baixo antes. E o tempo não estava bom. Tinha lá algumas formações de nuvens pesadas, e dos dois lados e um espaço aberto no meio. E eu achei que dava para passar. E tentei. Numa dessa, eu fui abduzido por um CB, e é onde mudou minha vida dentro do voo livre. E a partir de então, de todo esse susto e essa tormenta que eu passei, e todos os campeonatos eu só conseguia subir desde que tivesse um mais alto do que eu, senão eu nunca chegaria mais naquele momento que eu tive aquela vez com o CB. E alguns amigos sabem ainda dessa história, e nesse dia foi um voo tenso, terrível. A maioria não sobrevive, eu fui o sortudo dessa vez. E estava até quase inconsciente e consegui ainda recompor a memória, me localizar e conseguir pousar numa área perto de Atibaia, como os meus amigos tinham chegado antes. E nesse dia, em Atibaia, tinha tido lá um vento muito forte, tinha destelhado casa, arrancado árvores, inundações. Nessa hora eu estava ainda voando, estava chegando em Atibaia. Então por isso que me localizaram e eu desci na mão dos bombeiros. Foi um dia muito tenso para mim, que mudou minha vida dentro desse esporte. E teve um período que eu voei de trike, e nesse período eu me lembro que conheci o Luizinho da Ícaro, Silvio Matos, que ele é um publicitário, o MacGyver e outros, inclusive o Amir Krim, que voava de trike também. E eu resolvi voar somente de trike. E eu acabei ficando 5 anos vivendo disso. Aí voei na praia, nos Verão Vivo do Luciano do Vale, no Guarujá. Os 3 Verão Vivo que teve na época, eu fazia publicidade de uma empresa que distribuía protetor solar voando, eu colocava na mão das pessoas voando, na época não tinha problema. Então, nessa época era o DAC que comandava o espaço aéreo, e eles não tinham nunca teve nenhum problema nessa questão de voar baixo na praia. Então eu voava entregando as bisnaguinhas quase na mão das pessoas na praia, o protetor solar. E de lá então fiz propaganda política em outros lugares, fiz propaganda para supermercados, para a região de Minas, enfim, 5 anos voando de trike, dia todo, em condições adversas. E foi por aí que comecei a entrar no voo de motor. Depois do trike, aí eu fiz uns voos de ultraleve, depois voei uns ultraleves avançados e tive outras aeronaves. E hoje estou voando com um motoplanador que eu posso desligá-lo e voar livre como planador. Como eu voava livre, não pude deixar de ter o equipamento para eu matar saudades de vez em quando nas térmicas. E até hoje eu
costumo ainda fazer uns voinhos de térmicas. Troca de cueca, em um desses voos aqui na minha região, que é uma região montanhosa, eu tive uma pane de hélice. E eu tive que encontrar uma região mais plana, menos acidentada para pouso. E eu vi uma região que eu achei que fosse ótima. Só que quando chega perto do chão, as coisas mudam. E tinha lá curva de nível no meio do capim e eu acabei pilonando o avião. Fiquei de cabeça para baixo. Como eu tinha chamado a emergência antes de encontrar esse lugar, e assim que eu saí da aeronave e eu vi que começou a chegar gente, e logo começou a chegar jornalista, repórter. E o último que chegou chegou polícia, que começou a dar uma geral no avião, procurar se não tinha nada ilícito. Por último chegou o SAMU. Uma hora depois, ninguém perguntou se eu estava bem, se eu tinha me machucado. Começaram a procurar lá minhas bananas, maçã, os alimentos que eu estava levando, porque eu ia fazer uma viagem para ficar uns dias fora. E a coisa que menos se preocuparam foi com a minha saúde. E quando chegou o SAMU, e mesmo assim eu estava bem, já estava discutindo com as pessoas, aquele mico, todo mundo fotografando, filmando, né? E o SAMU queria que eu deitasse na pranchinha para eles fazerem a foto, porque eu estava muito bem. Aí começamos a discutir e eu não deitei na pranchinha. Até tem um amigo, fomos para a delegacia mais tarde, aí fizemos um acordo lá, deu tudo certo e fomos buscar o avião no outro dia. Eu gostaria de dizer para quem está começando a voar ou pretende começar a voar, que é um esporte muito bom, gostoso, mas é muito sério. Então tem que levar muito em consideração estudo sobre meteorologia, o prático, ser em condições especiais para quem está começando, e tudo que se começa bem, termina bem. Devido a essa minha paixão pelo voo livre, hoje eu tenho um motoplanador, os Sinos, que eu posso voar como avião e voar desligado como planador. E a minha região é muito bonita e eu sempre adorei voar desligado e fazer meu voo livre, como eu sempre fui apaixonado pelo voo livre. E ainda eu posso levar amigos, levar minha família a voar comigo.